Fala, Senhor, ao nosso coração nesta noite. Abre, Senhor, o nosso entendimento e a nossa mente, porque nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nós desejamos ao Senhor, receber o alimento da Tua palavra. Temos fome e sede de Ti. Livra-nos, ó Senhor Deus, do pecado da incredulidade, da indiferença. Quebra, Senhor, o nosso coração, inclina-o aos Teus mandamentos. Liberta, ó Senhor Deus, almas aprisionadas pelo pecado. Traz vida, Senhor. Só Tu podes realizar esta obra, nenhum de nós podemos fazer isto. Por isso confiamos em Ti, no poder do Teu amor revelado em Cristo Jesus. No nome dEle e por Ele oramos. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus e vamos para o capítulo 5, dando sequência à nossa série de mensagens no Evangelho de Mateus, que tem por título o Evangelho do Rei. Nós estamos precisamente numa parte do Evangelho que compreendem os capítulos de 5 a 7, onde o Senhor Jesus, Ele então pronuncia o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, o sermão que traz os valores do reino, aquilo que o cidadão do reino dos céus precisa saber e ter, se deseja de fato viver uma eternidade com Deus. Este sermão ele se inicia com as bem-aventuranças e nós estamos estudando-as uma por uma. Nós hoje iremos observar e iremos aprender juntos a quarta bem-aventurança, mas antes disso nós iremos ler todas elas, como temos feito de costume, versículos de 1 a 12, com a introdução e também a conclusão a esta parte do capítulo 5, a parte inicial do capítulo 5. Então vamos ler juntos. Eu convido os irmãos a lermos todos a uma só voz as bem-aventuranças, do versículo 1 ao versículo 12. Vamos ler? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Nós iremos estudar hoje a quarta bem-aventurança, mas antes disso nós também iremos fazer outro exercício, o exercício de memorização das bem-aventuranças que já estudamos. Nós já vimos a primeira, a segunda e a terceira, e hoje a quarta bem-aventurança, que diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Será que é possível dizermos, sem olhar para as Escrituras, as quatro primeiras bem-aventuranças? Vamos tentar. Primeira bem-aventurança nos diz o quê? Bem-aventurados. Muito bem. Segunda bem-aventurança: Bem-aventurados os... Porque... Ótimo. Terceira bem-aventurança: Bem-aventurados os... A terra. E a quarta bem-aventurança: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Então, as 3 primeiras bem-aventuranças, elas nos ensinaram verdades espirituais muito profundas, importantes, necessárias para todos aqueles que desejam conhecer a Cristo e o seu reino. A primeira bem-aventurança, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, nos ensinou que humildade espiritual é a profunda consciência de pobreza espiritual que um homem recebe de Deus. De modo que ser humilde conforme esta primeira bem-aventurança, não tem nada a ver com pobreza material ou física, mas é uma realidade espiritual que o Senhor Jesus Cristo revela a nós, dizendo que feliz, muito feliz, é quem se considera pobre espiritualmente, profundamente pobre, necessitado de Deus. A segunda bem-aventurança, nós vimos que Jesus, o Senhor, nos disse que felizes, muito felizes são os que choram, porque receberão consolo da parte dele. E o ensinamento desta bem-aventurança aponta para o verdadeiro pranto espiritual. Se eu reconheço, tenho uma consciência profunda de que eu sou pobre espiritualmente, esta consciência profunda me leva a chorar. E eu não choro porque o Brasil levou 3-0 da Argentina. Eu não choro porque eu quebrei o dedo ou porque um ente querido muito meu morreu. Dependendo da sua situação, da sua colocação, você pode chorar. Mas este choro é totalmente diferente, é um choro espiritual que leva-me à terceira bem-aventurança. A minha necessidade de Cristo leva-me a chorar, prantear pelos meus pecados, e isto me faz manso, ou seja, confiante, tendo a plena certeza de que só em Cristo, sendo manso e submisso a Ele, eu herdarei a terra. O significado da terra aqui não é aquela ideia de que nós iremos viver neste mundo, mas é a expectativa que temos de um novo céu e de uma nova terra. Se torna experimental este exercício espiritual na vida cristã, enquanto caminhamos neste mundo, mas nós ansiamos um dia em que experimentaremos de uma criação restaurada, tudo novo. Os irmãos estão percebendo, e aqueles que estão ouvindo pela primeira vez estas mensagens, de que estas bem-aventuranças, elas não foram colocadas em uma cadeia aleatória, elas não foram colocadas de uma maneira solta, mas Cristo segue uma sequência lógica dos passos, daquilo que acontece quando eu verdadeiramente descubro o caminho da felicidade. E ser feliz é ter a Jesus Cristo. Ser feliz é conhecer a Cristo, de modo que a quarta bem-aventurança então me ensina: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Literalmente, porque serão plenamente satisfeitos ou cheios. Geralmente nós costumamos falar aqui em nossa região, quando convidados para cear, comer na casa de alguém, e isso acontece muito com os pastores. Nós precisamos cuidar para manter a forma, porque os irmãos são tão generosos que se fizermos 4 visitas num dia, nós comemos bastante. E o que é que geralmente nós usamos quando os irmãos oferecem uma comida, oferecem uma sobremesa? Nós já estamos cheios, nós já estamos satisfeitos, ou seja, muito obrigado. Essa é a ideia de plena satisfação. Essa é a ideia, porém, espiritualmente falando, de ter fome e sede de justiça, porque é uma sequência. Eu sou pobre de espírito, isso me leva a prantear pelos meus pecados, isso me leva a confiar mansamente no meu pastor, bom pastor, ele é Jesus Cristo, e então eu demonstrarei a ele a fome e a sede que tenho, e serei farto por ele. Eu peço aos irmãos que olhem mais uma vez para esta quarta bem-aventurança, ela está aí bem no versículo 6, porque a bem-aventurança que diz que os que têm fome e sede de justiça serão fartos, nos ensina algo a respeito desta plena satisfação
da nossa necessidade espiritual, e é uma necessidade espiritual básica. Eu preciso começar dizendo, irmãos, ou afirmando que esta bem-aventurança não aponta para uma fome e sede de justiça por bênçãos espirituais. Muitos confundem e acreditam que esta fome que o crente passa a ter quando conhece a Cristo, ou quando o pecador está sendo trabalhado em seu coração pelo Espírito que o leva a Cristo, de que é uma necessidade por bênçãos espirituais. E o falso evangelho tem desviado muitas pessoas quando mostra ou ensina de maneira errada que eu preciso de Cristo para me tornar espiritualmente falando rico. O significado, ainda que as bênçãos espirituais sejam importantes para a nossa vida e para a nossa alma, o significado espiritual ou inicial não é este. Que sede e fome é esta mencionada no versículo 6 de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os que têm fome e sede, não de bênção espiritual, mas os que têm fome e sede de justiça. Então, eu não estou à procura de bênçãos espirituais quando tenho esta fome e sede. Eu também não estou à procura de uma justiça social. Alguns distorcem esta bem-aventurança e diz: felizes são aqueles que buscam a justiça e a aplicação desta justiça na sociedade. Distribuição correta da renda, bolsas e sustentos para todos, tirar dos ricos e dar aos pobres. Isso é justiça social para muitos. Porém, não é a respeito desta justiça que Jesus Cristo se refere. Então, em que consiste essa justiça que passa a ser para o crente, para o homem que começa a ouvir o Evangelho, uma necessidade espiritual básica? O que consiste, ou em que consiste a palavra justiça nesta bem-aventurança? É algo que nós precisamos entender biblicamente, se desejamos de fato viver plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Então, eu pretendo trabalhar isso com os irmãos nesta noite e, primeiramente, afirmo que esta justiça mencionada por Jesus Cristo, ela consiste em uma perfeita harmonia com a sua vontade revelada na palavra. O que é que eu quero dizer com isto? Que essa justiça é aquela que a Bíblia diz é imputada, creditada na vida do homem que crê no nome de Jesus. Gênesis capítulo 15, versículo 6 nos diz algo interessante sobre a história de Abraão. E desde Abraão nós já percebemos que quando um homem entregava sua vida a Deus e acreditava nele pela fé, cria nele pela fé, a Bíblia diz que isso era imputado a ele por justiça, ou seja, creditado a ele, era dado a ele como uma dádiva, como um presente. E é justamente a respeito desta justiça aqui que o Senhor Jesus se refere. É uma justiça que não pode ser adquirida de outra forma, senão espiritualmente falando, e que nos traz ou levanta um problema. O problema da nossa incapacidade como homens de merecer o direito a esta justiça. O problema da nossa incapacidade como homens de, diante de Deus, ter direito a adquirir esta justiça que nos sacia, que nos faz plenamente satisfeitos, porque está em Deus e é oferecida ao pecador através de Jesus Cristo, nosso Redentor. Por que eu estou dizendo mais uma vez que essa justiça ela é incapaz de ser merecida por nós, por qualquer homem, indistintamente? Nós precisamos examinar na Bíblia e, de fato, eu vou precisar provar isso para vocês nesta noite. Deixem a Mateus capítulo 5 marcado e abram comigo em Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo de número 6. Cristo nos fala sobre
a justiça de Deus, essa justiça, ela diz respeito a uma condição espiritual do coração e levanta para o homem um problema da sua incapacidade, porque o homem é incapaz de merecer esse direito diante de Deus, e em primeiro lugar, porque ele é incapaz de receber esse direito diante de Deus. Isaías 64, versículo 6. Vamos ler? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Por que o homem é incapaz de merecer esse direito diante de Deus? Porque sua justiça, ela não é vista de outra forma, de outra maneira, da parte de Deus, senão como imunda. É uma expressão tão forte, irmãos, utilizada aqui em Isaías 64, versículo 6, referindo-se a todas as nossas justiças, que até preciso ter muito cuidado ao falar a respeito dela, ou desta comparação, embora biblicamente ela está aqui para que todos nós possamos entender. O que o Senhor diz é que nós somos vistos espiritualmente como imundos. A nossa alma sem Cristo, perdida, depravada, miserável, é vista como algo diante do Senhor poluído. É vista como algo que está manchada, maculada, suja. De modo que tudo o que nós fazemos não merece outra comparação, senão aquela que o Senhor mesmo utiliza através do profeta. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Que expressão é esta aqui? A expressão trapo de imundícia era uma referência àquilo que hoje as mulheres utilizam e nós conhecemos como absorvente, que retém aquele período em que a mulher está impura e está passando por um processo de purificação. Percebam, é uma comparação drasticamente impactante para mostrar para nós, para mim e para vocês, que se por um momento considerarmos algo de bom que façamos e que porventura nos conceda o direito diante de Deus de merecermos esta satisfação plena em sua presença, o Senhor vem e nos diz: a sua justiça é como o trapo da imundícia que uma mulher utiliza para a sua higiene no momento ou no período menstrual. Não há linguagem mais direta e bíblica para mostrar o que de fato nós somos quando acreditamos em nós mesmos. De modo que, se a minha justiça é imunda, o meu esforço por pureza também será inútil. Vejam comigo em Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. É isso mesmo. 2:22. Jeremias 2:22. Minha justiça é imunda. Ela é comparada a trapos imundos, panos sujos. E Jeremias 2:22 então vai dizer que se a minha justiça é imunda, logo todo o meu esforço por pureza é inútil. Versículo 22, vamos ler? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Todo esforço por pureza não adianta. Vamos tentar traduzir aqui, vamos tentar esclarecer. Seria pelo que ainda que te laves com sapólio. Todo mundo sabe o que é. Que clarifica, clareia, limpa, desencarde, ainda que utilizemos este branqueador, purificador tão poderoso,
Diz o Senhor: continua a mácula da minha iniquidade diante de mim constantemente. É o Senhor Deus que diz isto. É o Senhor Deus que fala a respeito da minha incapacidade de merecer esse direito diante de Deus. De modo que os meus sacrifícios não podem eliminar a minha culpa. Eu posso oferecê-los, mas não adiantará. Nenhum homem também pode se tornar puro. E porque ele não pode se tornar puro, ele não tem condição nem de se purificar e também de purificar o seu irmão. O Salmo 49, ele trata disso de uma maneira muito interessante. Eu não consigo me tornar puro, eu não consigo fazer isso porque sou imundo, injusto. E se eu não tenho capacidade de adquirir esse direito, ou merecer esse direito diante de Deus, o que é que eu posso fazer pelo meu irmão? Também nada. De modo que, irmãos, esta primeira parte só nos conduz àquela pergunta levantada por Jó no capítulo 9: como pode o homem ser justo para com Deus? Como o homem pode entender o significado e a necessidade dessa bem-aventurança? Como o homem pode compreender o que Jesus está dizendo? Ter fome, ter sede de justiça, se não compreender que essa justiça é aquela que por nossas próprias forças, braços, ações, não podemos alcançar. Só podemos seguir um caminho, um único caminho apresentado pelo Senhor em sua palavra. E esse caminho, a solução para o problema da incapacidade humana, a solução para a miséria do homem, a solução para que ele possa adquirir por imputação, ou seja, por um crédito, algo que ele não tem, essa justiça, é Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz que Jesus Cristo veio para resgatar o homem de seus pecados, quando todos os demais fracassaram. Os homens tipificaram, e muitos deles tiveram um papel importante e tipificaram a Cristo, ou seja, apontavam para o Messias prometido, porém nenhum deles teve a capacidade, por si mesmos, sozinhos, de merecer diante de Deus a tamanha justiça. Mas Jesus Cristo, Ele veio para resgatar o homem de seus pecados, quando todos os demais fracassaram. Isaías 53 fala sobre a providência da nossa salvação em Jesus Cristo, e eu convido os irmãos para observarmos. Isaías 53 fala sobre esta realidade e diz que Jesus Cristo, Ele veio para ser o nosso Salvador. A nossa salvação estava em suas mãos, e a profecia apontava para essa realidade maravilhosamente espiritual. Isaías 53, versículos 5 e 6, nos diz o seguinte, vamos ler juntos: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, os trapos imundos que nos pertenciam, toda a nossa sujeira e iniquidade, todos os nossos pecados, até mesmo os mais terríveis, foram tomados por Jesus Cristo, que levou as nossas dores, que foi traspassado, ou seja, perfurado pelas nossas transgressões, moído, massacrado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nós merecíamos por causa da nossa injustiça, o Senhor fez cair sobre ele, e a paz que estava com ele nos foi creditada ou imputada quando ele nos justificou, e o Senhor então, enxergando a sua obra, nos declarou justos diante de si mesmo, e tudo isso por causa de Jesus Cristo.
O versículo 6 diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas. Às vezes nós pensamos que a ovelha é um animal de fácil trato. E as imagens geralmente apresentadas do bom pastor com as ovelhas geralmente retratam uma ideia de uma ovelhinha muito mansa. Mas não existe animal tão difícil como uma ovelha. A ovelha, por exemplo, se tem fome e sede, ela não sabe que tem que comer e depois tem que beber. E ela pode vir a morrer se não parar de comer, porque ela come e o capim endurece. Ela precisa de um pastor para conduzi-la às águas de descanso. Uma ovelha berra e reclama por qualquer coisa. Se a sua ovelhinha se afasta, é o único animal que não vai ao seu encontro, pega e traz de volta, mas berra, enquanto a ovelhinha se afasta, se distancia. A ovelha é um animal facilmente levado a se desgarrar. E façam, irmãos, comigo uma comparação de toda essa situação, aplicando-a à nossa própria justiça. É assim que nós somos, é assim que vivemos. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nos diz o versículo 6, continuaríamos desgarrados, como ovelhas, nos desviando cada um pelo caminho. Mas o que o Senhor fez? Ele fez cair sobre ele a nossa injustiça, a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele foi destinado a ser a nossa justiça. De forma que Jeremias 23, versículo 6, por exemplo, nos diz que ele seria chamado Senhor, o Emanuel seria chamado Senhor, justiça nossa. Não podemos entender o significado dessa bem-aventurança se não abraçarmos essa realidade espiritual que Mateus já estava tratando ali, porque ele estava utilizando a mensagem do Antigo Testamento e dizendo: só Jesus, o único, é capaz de dizer para vocês o verdadeiro caminho da felicidade e apontar para vocês o caminho da vida. Por isso que o salmista, ele disse: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. É a ideia de imputação, de alguém que vem e com a sua obra de justiça cobre os nossos pecados e nos faz felizes, porque temos então os nossos pecados perdoados, cobertos pelo sangue do Cordeiro, e então podemos ter de fato fome e sede de justiça. Vamos voltar para Mateus capítulo 5, e agora, caminhando para as aplicações finais, vamos entender, após observarmos esta realidade espiritual muito severa, urgente, que fala a respeito da justiça, por que o Senhor Jesus Cristo diz que felizes são os que têm fome e sede? Nós precisamos responder à pergunta: o que é ter fome e sede de justiça, uma vez que nós entendemos o significado de justiça na palavra de Deus, e perceber isto de uma forma bíblica. Ter fome e sede de justiça aqui nesta quarta bem-aventurança, Mateus 5, versículo 6, não significa outra coisa senão ser plenamente saciado por Cristo. Ora, se Cristo é a nossa justiça, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo. Se Cristo é a nossa justiça, o crente não deve ter outra fome ou outra sede de justiça, senão alcançar este favor e graça nele. E notem, irmãos, que não é algo diferente, mas o Senhor está tratando de uma obra que se inicia no coração, porque fala de fartura, ou de ser plenamente farto por Ele, ou plenamente satisfeito ou cheio nele. De modo que Ele mesmo usou imagens muito claras
muito fáceis para que nós pudéssemos entender o desejo que precisamos ter de vivermos plenamente satisfeitos. Ele mesmo disse em sua palavra ser o pão da vida, o pão que desceu dos céus para nos saciar a fome. E fome aqui, irmãos, tem um significado espiritual muito profundo. É aquele desejo que aumenta cada vez mais e que nos leva a um estado de inanição espiritual. É aquele sentimento ou situação que me faz reconhecer a pobreza espiritual, me faz chorar pelos pecados, me faz buscar agora obedientemente o Senhor, e eu me apresento a Ele como um verdadeiro faminto espiritual. Aqueles que gostam de história sabem o sentido da inanição. Quando a Segunda Guerra Mundial ela acabou, primeira metade do século XX, e os aliados não sabiam o que a Alemanha nazista estava fazendo nos campos de concentração. Eles encontraram homens e mulheres e crianças em um verdadeiro estado de inanição. Eles não comiam há muito tempo. E a história conta que quando um pelotão do exército americano chegou em determinada região da Alemanha, e eles viram aqueles homens como que zumbis, mortos vivos, eles começaram a dar pão, dar pão, dar pão. E o estado deles era de uma fome muito grande. É justamente, irmãos, esse sentido que o Senhor Jesus Cristo quer trazer para nós. Como pecador, quando eu conheço o Evangelho, eu me encontro nesse estado. Mas quando eu recebo a Cristo, o pão da vida, e eu ouço a sua palavra me dizer: eu sou o pão da vida que desceu do céu, você não terá mais fome. Se alimentar de mim, você não passará mais por esse estado de inanição espiritual. Eu começo então a ser farto. E plenamente satisfeito nele, eu não vou buscar algo que me desvie de Cristo. Mas o meu alvo sempre será buscar a Cristo. Eu nunca vou procurar outra área, ou outro lugar, ou outra região para me alimentar, senão na palavra, senão na igreja, senão na comunhão dos santos. E ouvindo de Cristo, eu me alimentarei dele. E como diz a Escritura, a promessa é clara: eu serei farto. É uma condição espiritual, ela se inicia no coração, e depois ela começa a se tornar uma condição ou uma conduta exterior. Vejam comigo Mateus capítulo 6, no versículo de número 1, o que eu quero dizer. Mateus capítulo 6, ainda no Sermão do Monte, o significado de justiça começa com essa necessidade que temos da plena justificação, perdão dos nossos pecados, e isso só é possível em Cristo, mas continua à medida em que eu vivo me alimentando dele e praticando os valores de seu reino. É importante também dizer isso. Capítulo 6, versículo 1, a palavra justiça ela acontece mais uma vez, mas agora o Senhor está falando daquilo que começou no coração e se tornou agora uma conduta exterior. Vejam comigo o versículo 6, capítulo 6, versículo 1, vamos ler juntos? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Então, eu me alimento de Cristo, sendo farto ou estando farto nele, sendo alimentado por ele, plenamente cheio espiritualmente falando, o Senhor me chama então a viver uma vida de devoção sincera, e eu devo me guardar para que eu agora não diga que a minha justiça não é aquela que Cristo me ofereceu, ou que Cristo me presenteou, mas eu vivo para Cristo, e ao exercer a justiça de Cristo nos meus relacionamentos, eu continuo a demonstrar a necessidade que eu tenho dele. O grande problema, irmãos, e ele seria tão facilmente resolvido se nós dessemos ouvidos a esta bem-aventurança, a palavra do Senhor, é que
Por vezes nós nos comportamos como aquelas ovelhas desobedientes que fogem da presença do pastor. E eu não estou me referindo aos pastores humanos, eu estou me referindo a fugirmos de Cristo, o supremo pastor das ovelhas, e buscarmos alimento espiritual em outro lugar. É um perigo de morte, é o desgarrar que nos conduz à ruína. Se nós atentarmos para esta bem-aventurança, ela começa quando você recebe a Jesus, mas ela continua fazendo você feliz, porque você sempre precisará de Cristo, você sempre necessitará do pão. Você nunca pode dizer que outro irá alimentar você como Ele, encher o seu coração de esperanças, de uma condição de aperfeiçoamento espiritual, de uma preparação para o céu, de uma verdadeira transformação de vida. Só aqueles que se alimentam de Cristo sabem do que eu estou falando. Mas ele também fala sobre sede. Vejam capítulo 5, versículo 6. Fome e sede caminham juntas, porque são duas necessidades muito claras para um homem. Eu preciso comer e eu preciso beber água. Espiritualmente falando, a necessidade é a mesma. Eu preciso, para que possa viver plenamente satisfeito, entender que essa obra que se inicia no coração e depois se torna exterior na minha vida espiritual, envolve entender que Jesus Cristo é o pão da minha vida, é o pão da vida que desceu dos céus, mas Ele também é a água da vida. Aquela passagem do Senhor Jesus com a mulher samaritana, ela nos chama a atenção e eu gostaria que nós utilizássemos ela agora. Vamos para João capítulo 4, porque ela é extremamente ilustrativa e real para o que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Ele deu provas disso. João 4, a partir do versículo de número 7, Jesus, ele se encontra com a mulher samaritana. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque os samaritanos, eles faziam parte de um povo misturado, não judeu puro. Então eles tinham uma rejeição, uma resistência muito grande. E caminhando pela cidade, o Senhor Jesus Cristo, então, ele se encontra com uma mulher samaritana tirando água. Versículo de número 7, a partir do versículo de número 7, eu peço a atenção dos irmãos, diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vejam a resposta de Jesus. Que resposta maravilhosa! Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. É ter a sua sede dessedentada por Cristo, é ser bem-aventurado por ter essa sede de justiça, o favor e a graça de Deus, o perdão dos seus pecados, a declaração de Deus em Cristo para você, dizendo: você está perdoado. A continuação é a seguinte: a mulher responde no versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela não entendeu o que Jesus queria dizer. Senhor, eu não estou entendendo. O senhor é dono de uma empresa de caminhões-pipa e vai resolver aqui o problema, porque este poço aqui é extremamente importante para nós. Como é que o senhor vai resolver isso? Como é que o senhor vai trazer água viva? Notem a resposta de Jesus. Jesus afirmou o seguinte, versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14, eu gostaria que vocês lessem comigo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede,
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a bem-aventurança, irmãos. Essa é a verdade a respeito de um homem ou de uma mulher que, conhecendo a Cristo e ouvindo essa palavra de Cristo, verdadeiramente se tornam felizes, porque eles não beberão de uma água qualquer, porque a fome e a sede que eles têm não é aquela que começa e termina, termina e começa, mas é o encontrar de uma plena satisfação naquele que disse que se der para qualquer homem ou mulher de beber da sua água, jamais terá sede. E nele, ou seja, do coração interior para a sua vida espiritual e prática, jorrará uma fonte para a vida eterna. Esse é o significado de se viver plenamente satisfeito em Cristo. Esse é o significado de não mais carregar o peso da culpa pelos seus pecados. Esse é o significado de não mais sentir medo da morte ou do inferno. Esse é o significado de se entender que em Cristo sempre teremos o que comer e o que beber. Esse é o significado real de que, recebendo esta justiça e essa fartura gloriosa, as bênçãos espirituais são consequências de tudo isto. O sustento que nós recebemos nesta vida são consequências daquilo que começa em nosso coração quando nós rendemos a nossa vida a Cristo. Eu concluo, irmãos, dizendo que ninguém pode de fato dizer ser cristão, cidadão do reino dos céus, se não experimentar essa bem-aventurança. Você pode estar gastando o seu tempo aqui, você pode estar indo e vindo sem tomar uma decisão, continuará faminto, continuará sedento, continuará vivendo um estado de inanição espiritual, porque a sua boca está fechada para Cristo, porque o seu coração trancafiado resiste à sua mensagem, porque você não se arrependeu da sua miséria, do seu pecado, que diz que sua justiça é imunda, que seu esforço por pureza é inútil, que os seus sacrifícios jamais poderão eliminar a sua culpa. Cantar não vai adiantar, ler a Bíblia e ouvir sermões não vai adiantar, dizimar não irá adiantar, ser um bom homem não resolverá. Você precisa viver plenamente cheio de Cristo, ser farto por Ele. Você precisa ter essa fome descrita nesta bem-aventurança. Oh, creia nesta palavra. Entregue a sua vida ainda hoje ao Senhor, aquele que é o verdadeiro pão da vida, aquele que mesmo disse que se você beber desta água jamais terá sede. É uma palavra de encorajamento também, irmãos, muito grande para nós não desistirmos da nossa vida cristã. Às vezes nós nos desanimamos e nos deixamos tomar pelo sentimento de culpa por algum pecado que está sendo alimentado por nós. Esta noite, para nós cristãos, é o momento para renovarmos a nossa aliança com Deus. Você não vai resolver o problema da sua culpa e do seu pecado fazendo tratamentos ou terapias.
Você não vai resolver o problema da sua culpa ou do seu pecado simplesmente tomando medicamentos, indo e vindo a aconselhamentos pastorais. Você precisa entregar o seu coração a Cristo, essa área que tem fome e sede, a Cristo. E se você fizer isso, certamente será farto. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que maravilhosa bem-aventurança. Que todos nós, ó Senhor Deus, nesta noite, tenhamos essa fome e sede por justiça. Não é a justiça do mundo, não é a justiça social, mas é a justiça que transforma, e que, se todos os homens entendessem e crescem, nada disso que os homens tanto anseiam, paz, fim da miséria, da corrupção, nada disso existiria. Porque quando um coração se encontra plenamente saciado em Cristo, cheio dele, experimenta em sua vida diária, espiritual e moral, uma novidade de vida. Ó Senhor, que nenhum de nós nesta noite desprezemos esta mensagem, mas que seja uma noite de total entrega do nosso coração. Nós sabemos o que aconteceu com aquela mulher samaritana, quando foi alcançada por teu evangelho. Ela não teve mais sede espiritual. Ela não precisou trocar mais de maridos. Ela encontrou o noivo, Jesus Cristo. Que seja essa, Senhor, uma realidade para todos nós, fortalecendo a fé daqueles que são cristãos, que não se desviem, mas busquem o pleno alimento espiritual em Cristo e somente nele vivam. Que aqueles que ouvem o Evangelho não joguem a sua vida fora, mas entendam que só viveremos verdadeiramente felizes e plenamente satisfeitos se a nossa felicidade estiver em Cristo. Nós oramos, ó Senhor, confiados nele, a nossa justiça, o Cordeiro de Deus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Vamos ficar